Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Desvendando Chamados. Estamos aqui hoje, mais um episódio. Já aproveita para curtir, compartilhar e comentar o que você vai achar aqui do nosso podcast de hoje. Hoje eu tô aqui com a Bruna, que ela não é só uma convidada, mas ela é uma amiga do coração e é uma pessoa que faz parte de um projeto hoje, né? Ela também é discipuladora, né, da palavra, das escrituras, junto comigo no meu projeto. Nós nos conhecemos num retiro espiritual, o ano passado, em dezembro, né, Bruna? E a gente se conheceu, se conectou e nunca mais se largou e cada vez fazendo mais coisas juntas, né? Ontem mesmo eu tava pensando, eu disse, nossa, segunda-feira agora a gente passa o dia inteiro junto, é reunião das discipuladoras, é reunião do Connect, tudo é reunião, né? Então segunda é uma imersão, assim, que a gente tá muito juntas, né? E muito gostoso, muito legal, e eu vou deixar ela se apresentar, ela falar um pouquinho dela, e ela vai trazer para nós hoje a história, o testemunho de vida dela, como que Deus tocou no coração dela, Deus operou milagre na vida dela desde criança, e até agora tem operado milagres e mudado a vida dela, redirecionado. Então, se você é mulher, se você é mãe, e tá confusa, tá sem identidade, escuta o relato, o testemunho da Bruna, que tu vai ver que vai fazer toda a diferença aí na sua vida. A Bruna tá grávida. Quantos meses, Bruna? 7. 7 meses. Eita, que já tá na porta esse Miguel nenê tá aí. quase. Miguel, gente, nome lindo demais. Seja bem-vinda, né? Obrigada. Sempre virtualmente, né? Mas hoje, presencialmente, nós estamos aqui. E seja bem-vinda, a palavra é tua e deixa fluir aí. Conta para nós essa história linda e maravilhosa. Bom, me chamo Bruna Costa, como profissão eu sou administradora, né? Mas vou contar para vocês o caminhar até onde eu cheguei, onde eu estou, né? Bom, a minha história, na verdade, não tem como não falar da minha história sem falar do meu testemunho de vida, né? Que aos 3 anos de idade eu tive meningite, devia ter uns 3 anos e meio, mais ou menos. E a meningite, ela afetou a minha meningite central. Nós temos 3 meninges, né? E foi uma meningite muito severa, assim. Na época, muitas crianças morreram dessa doença. E eu fui desenganada pelos médicos, assim. Começou muitas manchas no corpo, uma série de coisas. E logo eu fui internada no Hospital Infantil aqui de Florianópolis, e chegou um momento assim que os médicos chamaram os meus pais e perguntaram se eles tinham mais filhos, porque eu não iria sair daquela situação. Se eu saísse, se ainda assim eu saísse, eu poderia ficar com sequela, né? Então eu poderia perder a audição parcial, a visão parcial, poderia ficar com uma série de sequelas provenientes dessa doença, assim, que estava muito avançada. Eles já tinham feito muitas coisas, né? E quando eu fui desenganada, no mesmo dia, uma criança na mesma idade que eu e a situação parecida havia falecido. No mesmo dia? No mesmo dia. Que o médico anunciou essa informação para os teus pais. Quando os médicos informaram isso para os teus pais, tinha recém partido uma criança ali pertinho de você, no mesmo hospital. No mesmo hospital, na mesma ala, né? E já tinha minhas 2 irmãs mais velhas, né? 2 anos de diferença cada uma. E eles, recém-convertidos, assim, eles não aceitaram aquele decreto, sabe, do médico. Eles falaram, não, a gente vai orar. E começou um movimento em toda a nossa família, sabe, assim, até os que não eram cristãos começaram a se ajoelhar e pedir para Deus, para me curar, para que eu não tivesse sequela nenhuma. E os meus pais, eles fizeram um propósito com Deus, que se eu fosse curada totalmente e que não tivesse sequelas,
a gente, né, a casa serviria a Deus, não era uma barganha, uma troca, mas eles tinham certeza que isso aconteceria, que Deus faria isso, e como honra, né, eles já estavam nos caminhos, assim, no começo, mas aquela fé... Como forma de agradecimento, eles fariam isso, então. Aquela fé, eles já estavam no caminho, mas com aquela fé e a certeza que iria acontecer, que eles iriam ensinar o caminho pra gente, né? E dentro de poucos dias, assim, uns dias depois, eu comecei a melhorar, a reagir, e eu saí do hospital. Quantos dias eles ficaram em oração? Ai, a minha mãe... Tu sabe dizer? A minha mãe foi alguns dias, assim, logo que começou, eu não sei, recordo direito a 7 quantidade. dias, um mês? Provavelmente deve ter sido no mínimo uma semana. Ah, entendi. Assim, né? Mas... Desde do dia que o médico traçou o diagnóstico ali, passou as informações. Eles já oravam desde que eu fui para o hospital, mas esse movimento com a família toda, essa corrente de oração. Exato. Começou com todos, assim, buscando, né? Eu sei por relato, porque logicamente eu não lembro. Tu era muito pequenininha, eu era muito né? pequena, né? Mas o que acontece, eu tenho memórias de criança diferente, como se eu visse do alto, sabe? São memórias criadas que me faz lembrar não de algo ruim, mas de algo muito bom. Sim. Sabe? De como Deus cuidou. O carinho dele por ti, exatamente, pela tua família, a resposta da oração, né? E isso foi testemunho para toda a família, então muitos se converteram, sabe? Então, assim, o meu pai e minha mãe contam esse testemunho e toda a família conhece, porque eles se envolveram nesse milagre, eles estiveram ali, né? E nesse processo lá no hospital, os médicos não acreditaram, né? De ter saído sem sequela nenhuma, minha saúde é perfeita, graças a Deus. E eu cresci entendendo isso, que havia um chamado, havia um propósito maior. Um propósito, né? Então, claro, se não fosse do propósito de Deus e a fé dos meus pais, da minha família, eu não estaria mais aqui, né? Eu hoje tenho 33 anos. Foi com 3 anos de idade. E é mãe e já está sendo mãe pela segunda vez. Exatamente. Então, né? Assim, um milagre atrás de outro milagre, né? O poder de ter o milagre e gerar, né? Mais milagres. Mais milagres. Então, logo eu saí do hospital, né? Voltei para casa e a vida seguiu e a gente ali, né? Seguiu firme em oração. Tu já melhorou ou tu teve um tempo ainda que fazer tratamento, alguma coisa assim, ou já saiu do hospital, aquilo melhorou e... Já saí do hospital, melhorei. Tipo curada. Exatamente. Eles me liberaram quando realmente... milagre mesmo, né? Eles fizeram todos os testes, né, para ver a questão de sequela e tudo mais. E aí fui liberada e nunca mais voltei no hospital, porque graças a Deus... Milagre, é um milagre mesmo, algo muito de Deus, assim, né? E aí na igreja já evangélica, né, os meus pais sempre envolvidos no diaconato e tudo mais. Então eu e as minhas irmãs, nós crescemos nesse meio, né, de entender quem é Deus, de servir a Deus. E nesse processo também veio a religiosidade, porque na minha mente era como se eu tivesse uma dívida com Deus por receber um milagre. Então assim, sabendo que eu tenho chamado e sabendo que Deus me curou com um propósito, isso me gerou algo que, como se eu não pudesse errar. E isso a religiosidade ela faz com a gente, né? De se eu faço isso, Deus faz aquilo, ou eu tenho que fazer tudo certo. A religião, ela dita comportamentos. Né? Jesus ensinava muito para nós o quanto a religião nos afastava de Deus. E eu acho que é exatamente isso que tu tá falando, né? Deus, ele não é um pai que vai punir, que vai judiar, que vai machucar ou que vai querer que você sofra. Primeiro que as escolhas sempre são nossas, que Deus jamais vai tirar o nosso livre-arbítrio porque foi Ele que nos deu. Então Ele não teria como tirar o livre-arbítrio se foi Ele que nos deu, né? Exatamente. Essa questão da religiosidade, não só você, mas muitas pessoas que eu conheço, eu venho
de um berço católico, onde tinha muita religiosidade. Então não tem nada a ver com ser evangélico, ser católico ou ser qualquer outra denominação. A religiosidade, ela tá no ser humano. No ser humano. Então, muitas vezes as pessoas dizem, não, porque evangélico é fanático. Ou tem pessoas que falam, é católico, é fanático. A religiosidade, ela está na pessoa, na cultura da pessoa, na forma e no meio que aquela pessoa foi criada, porque a religiosidade é um monte de regra imposta pelo ser humano que não foi imposta por Deus. Mas o ser humano trouxe essas regras e até para querer manipular, para querer direcionar e para que seja da forma como ele quer, usa da religiosidade. Então um pai pode usar, uma mãe pode usar, nós como mães, eu me cuido, eu me policio muito para não trazer a religiosidade para dentro da minha casa, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou me afastar de Deus e eu vou afastar meu filho de Deus, por exemplo, que é o que tu tá falando para mim, né? Aqui, exato, que para nós, na verdade, o quanto a religiosidade acabou te afastando de Deus, né? E mesmo vivendo esse contexto, não que os meus pais fizessem isso, mas a leitura que eu fiz, claro, de crescer, de criança, eu fui descobrir isso depois, assim, que eu tinha que ser uma boa filha, tem que ser uma boa aluna, era o tenho que, sabe? Tenho que toda hora, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquele outro, exatamente. E com Deus a gente sabe que não é assim. Então foi uma vivência muito especial, assim, na casa de Deus, né? Eu participava do grupo de coreografia, de criança, me envolvia e de coração mesmo. Mas lá no fundo tinha aquele, mesmo fazendo de coração, tinha uma questão de que eu precisava ter o auto-perdão. Por quê? Porque falhar é humano. E, né, a gente não consegue ser perfeita. E Deus o milagre não é um jugo. E era assim, é muito legal isso que tu tá trazendo para nós aqui, que é o auto-perdão, né? E é algo que Deus quer muito da gente, porque se Ele nos perdoa, quem é nós na fila do pão para não nos auto-perdoar, né? Porque Ele nos perdoa. E aí eu fico pensando, isso que tu estava falando, é uma autocobrança que a gente faz com a gente mesma, tão severa. Um chicote, é como se a gente se autopunisse. Então acaba nos deixando na caminhada, quando a gente caminha com Deus, exausto. E aquilo não é mais leve, aquilo se tornou pesado. Algo que Deus queria entregar para nós, bom, prazeroso e leve, não é leve, mas não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o senso de autocobrança que a gente tem, pelo modelo educativo, religioso, que muitas vezes fomos criadas, né? Exatamente. E nesse processo, aos 12 anos de idade, eu me batizei, então... Tu batizou nova, né? Batizei nova. O que tu sentiu? Tu sentiu algo ou foi algo construído que tu disse, não, chegou a hora do meu batismo, quero ir? Ou tu tava num dia, num culto na igreja, sentiu um fervor, assim, vou ter que me batizar? Eu senti que era a hora, né? Sempre tinha os apelos, e como eu tinha esse contato de saber quem é Deus, quem é Cristo, o que Ele fez por mim, né? Já tinha essa vivência. Foi algo muito maduro, então. Muito, tipo assim, muito consciente. Não foi tomado pela emoção. Tem muitas pessoas que se batizam pela emoção ali de estar sentindo o Espírito Santo, né? No teu caso, não. Foi um processo onde tu amadureceu e disse, não, é isso que eu quero, mesmo eu sendo nova, é isso que eu quero para minha vida. Eu já tinha esse entendimento, sabe? Maduro, porque nós precisamos entender, antes de tomar essa decisão, realmente quem é Cristo, o que Ele fez por nós, quem é Deus, né? E ainda que pessoas sejam chamadas pelo Espírito Santo nesse impulso, eu era muito jovem também, então, né? Mas tu veio de um meio, de um berço que te oportunizou. Eu vejo que tu é muito bem-aventurada nessa questão, né? Sim. Que não aconteceu, por exemplo, comigo. Eu vinha entender isso já com mais de 40 anos de idade. E tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo, mas eu vejo que
tu já teve essa bênção, vamos dizer assim, de estar num meio que já te oportunizou o conhecimento da verdade, da palavra verdadeira, né? Com certeza. Então, assim, apesar de ter vivido um processo de religiosidade, não foi de todo ruim. Eu aprendi, a minha base foi ali, sabe? A base forte, firme, de fé. A minha mãe é uma mulher de oração. Até hoje eu vejo ela ir pro quarto, orar, se ajoelhar. Exemplo para ti. Exatamente. E gratidão, sabe? Assim, então a nossa família ela foi estruturada com Deus, sabe? Os meus pais envolvidos. Então estar na casa do Senhor sempre foi um prazer. Ainda que por vezes coisas eu não tivesse um entendimento, sim, ou tivesse essa autocobrança que eu mesma desconhecesse, né? Na época de, não, eu tenho que ser uma boa filha, eu tenho que fazer tudo certo. E 12 anos, né, Bruna? Era uma menina, né? Não tinha como tu entender que tu tava, o modelo que tu veio de educação, ele deve ter sido rígido, como foi o meu, né? E acaba que eles traziam a religiosidade para a rigidez ali, né? E aí o que acontece? Tu veio como eu vim num modelo educativo rígido, tudo certinho, mas isso era zelo, sim, era amor. Então a religiosidade ela entra muitas vezes a gente pegando os nossos pais, né, nossos avós também, né? Eles usam essa forma de amor, de nos ajudar, porque eles querem que a gente fique no caminho certo. Eles têm conhecimento da palavra, eles têm entendimento que a gente não tem. Então, para ti não se desviar, para ti não, né? Então, eles vêm e trazem essa rigidez, regras, muitas regras, sim, e acabam usando o nome de Deus, né? Vamos dizer, de forma ingênua, espiritualmente, até imatura, né? Mas acabam sem querer nos mutilando emocionalmente e acaba refletindo dessa forma, né? A leitura que a criança, né, o adolescente, no processo da vida a gente faz, é nossa, né? Isso, e a gente vem entender isso depois. Isso. Quando a gente se torna mãe, quando a gente casa, se torna esposa, que daí começa a entender o porquê, e principalmente quando a gente toma posse da palavra, que a gente pensa, às vezes eu digo assim pro meu filho, quando ele mente, eu digo, Fran, tu tá mentindo nas costas da mamãe, mas o papai do céu enxerga tudo. Eu tô manipulando, tô usando o nome de Deus, eu faço isso, né? Então aí eu me busco, eu digo, não, mas eu não posso exagerar nisso aqui, porque senão eu vou entrar na religiosidade e vou afastar ele de Deus. Sim. Né? Com punição, né? Nesse tempo aí, eu fui batizada, depois fui batizada com o Espírito Santo, e sempre nessa busca, né? Me envolvia, eu, minhas irmãs, a gente estava muito envolvida com um grupo de adolescentes. Então, assim, a nossa juventude, ela foi marcada por algo muito bom, sabe? Ir para congressos, para retiros. Sempre buscando Deus. Sempre nesse contexto. E eu nunca me desviei, assim, mas não por uma questão de, não posso. Eu nunca tive vontade de, vou conhecer o mundo ou coisas do Deus tipo. nunca permitiu, né? Até por ser resposta de oração dos teus pais. Eu creio muito nisso. Exatamente. Que tudo que eles oraram, tudo que eles buscaram, tudo que eles fizeram, mesmo errando, e tá tudo certo, porque nós somos seres imperfeitos o tempo todo, mas tu é resposta de oração, não só pelo milagre que aconteceu, mas para ti não se perder, para ti não ter vontade de buscar as coisas do mundo, né? Exatamente. E isso foi muito bom, porque muitas marcas ou feridas emocionais eu fui poupada, né? Em relacionamentos, por exemplo, o meu marido foi meu primeiro namorado e marido. Eu tinha já consciência e eu orava a Deus por quem eu queria. Até hoje eu tenho a cartinha e muito com características. Eu coloquei algumas coisas assim de físico, mas poucas coisas. Era muito o caráter, valores, os defeitos que eu não gostaria que ele tivesse, porque defeitos eu tenho e qualquer pessoa tem, mas tinha aqueles que eu não queria lidar. Por exemplo, uma pessoa grossa, sabe? Então eu especifiquei muito para Deus. Eu falei, Deus,
eu sei que tu já conhece, já sabe quem eu vou casar, então eu gostaria de não ter que lidar com esse tipo de situação. Exatamente. Assim. Gente, olha a dica da Bruna. Dica para casar. Fica a dica. Dica de ouro, né, Bruna? Faz a sua cartinha. Se você está procurando marido, se você ainda não casou, dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Faz a tua cartinha, escreve lá como é que é o marido que você quer, mas cuida, né? Cuida, porque vai depender aí do que tu vai colocar, vai pedir, pode te colocar em maus lençóis, né? É verdade. Então tenha sabedoria antes de fazer a sua cartinha, mas uma super dica ali, ó, conversa com Deus, escreve tua cartinha, como que é esse marido, esse namorado, essa pessoa que você gostaria que Deus trouxesse para você compartilhar a sua vida, né? Uma vida toda, porque ninguém casa para querer separar, né? A gente casa para querer construir uma história, uma vida, uma família juntos, né? Então, se você tá casando já, se não der certo eu separo, já tá com o pensamento errado e tá com a pessoa errada. E escolher a escolha ruim, ela gera muitas feridas, né? E resultados ruins, Resultados ruins. Então, assim, eu tinha essa consciência de quem eu queria do meu lado. Então, eu não ficava perdendo tempo com... vou namorar esse. Eu acho que isso define um princípio, uma prioridade. Quem que eu gostaria de ter do meu lado? Porque Deus faz a parte dele, mas se tu não tem essa visão, às vezes Deus manda e tu não considera como algo que é de Deus. E nas feridas emocionais acaba atraindo pessoas que te fazem mal e não te fazem bem. Essa foi a minha experiência e proveniente também de viver num lar cristão, de ter esse entendimento que Deus, ele me guarda, ele me cuida, ele conhece meu futuro. Então, assim, o meu marido fazia parte do meu futuro, né? Então eu já tinha essa consciência, fiz lá a minha cartinha, né? E eu coloquei muitas coisas relacionadas a caráter mesmo. Eu falei, Deus, eu quero que ele tenha a ti como em primeiro lugar, né? Que conhecesse a Deus, mas que juntos a gente construísse também essa profundidade, sabe? E foi muito lindo, porque quando a gente se conheceu, não era assim, é esse. Né? Não mas é assim, Deus, né? Mas Deus confirmou. A gente orou e Deus confirmou que era ele, sabe? Então, assim, eu tinha aquele receio de, vou namorar e aí depois eu termino, por exemplo, sabe? Era um entendimento meu, né? Mas que isso me poupou de feridas emocionais referente a relacionamento. E muitos problemas. Exatamente. Então, nesse tempo, eu casei com 20, eu acho que conheci meu marido ali, eu tinha 18 anos. Nova, 19 anos, 19 para 20, a gente começou a namorar. A gente era amigo antes, entendeu? Então, assim, foi construindo uma amizade, porque eu tinha consciência que eu não queria mostrar uma parte boa e queria ver só a parte boa dele, sabe? Isso acontece muitas vezes em relacionamento que tudo muito lindo, né? A gente super se arruma, só fala das coisas boas, né? Mas conhecê-lo como amigo, como construir uma amizade, fala de um relacionamento mais profundo, de falar realmente das coisas que incomodam, sabe? Então isso foi sendo construído numa amizade que depois se confirmou pra gente namorar, e aí depois logo eu acho que foi 3 anos entre namoro, noivado e casamento, né? Nós casamos da igreja, tudo certinho. E nesse tempo, aí eu já tinha 18 anos, no processo entre a religiosidade e a graça, foi ali nos meus 17 anos, que aí o que aconteceu? Eu comecei a ter um entendimento de que aquilo era religiosidade, que eu precisava sair... da religião e buscar um relacionamento íntimo com Deus diferente. Não era assim, eu tenho que ler a Bíblia, mas assim, abrir um texto e não entender, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Ficar com ela aberta dentro de casa não faz sentido, não afasta Satanás nenhum. Não vai tirar os espíritos de dentro da tua casa, não vai resolver. Vai tirar você estudar, ler e tomar posse daquele conhecimento que foi escrito, um manual de vida para nós aqui tá acessando hoje, né? Exatamente. E aí Deus começou a me mostrar a graça, sabe? Assim, que apesar de qualquer coisa, não é o que eu faço
mas é porque ele decidiu me amar. E essa visão de que eu tenho que eu devia algo a Deus começou a ser desconstruída, né? E aí começou um processo de identidade em Cristo, né? Assim, na graça. Então, assim, eu tinha base já de conhecimento da palavra, sabia quem Deus era, mas essa profundidade, ela veio depois, lá nos 17 anos, a profundidade, no caso, de entender a graça, né? Que foi o que Cristo realmente fez por nós. Porque ele não trouxe a religião. Ele dizia para nós que a religião nos afastava de Deus. E ele veio para quebrar as regras e mostrar que não era verdade as regras que estavam sendo impostas em nome de Deus. Que o ser humano continua fazendo isso até hoje, né? Exatamente. Até hoje. E se a gente não estar envolvido nessa graça, é tendência, né, do ser humano ir para esse lado do comportamento, né, que é importante. E não aguentar, às vezes, a caminhada, porque ela, em vez de ser leve, né, ser prazerosa, né, o relacionamento com Deus, ele tem que ser de amor, ele tem que ser leve, ele tem que ser prazeroso, e não algo que tu tem que se chicotear o dia inteiro, né, se punir o dia inteiro. Exatamente. A Bíblia diz, né, o fardo dele é suave, o jugo é suave e o fardo é leve, né? Então a gente tem que ter esse entendimento no espírito mesmo, de buscar essa verdade. É uma maturidade, né, espiritual, né? E às vezes os nossos pais não conseguem, porque eles não conseguiram acessar isso. E a gente tem que ter amor e compaixão de entender, de compreender, de respeitar que eles conseguiram chegar até ali, né? E nós, de posse dessa informação mais profunda, que talvez para eles não entrou no entendimento deles, mas daí eu vejo o tamanho da responsabilidade de nós para com os nossos filhos diante disso, de não levar a religiosidade para dentro do nosso lar, né? Com certeza. Deus nos proporciona isso, né? O Espírito Santo, ele nos proporciona isso, uma vivência, também para nós criarmos nossos filhos com a identidade preservada em Cristo, né? Não manchada por medo, por ansiedade, né? Então, e diversos fatores que é proveniente das nossas vivências, né? Então, na graça eu entendi isso, mas foi um processo evolutivo, não é assim, a graça, agora, né? Agora eu entendi tudo. É vivendo, né? É mergulhando. Um processo. É como a visão de Ezequiel, né? Foi mergulhando primeiro no tornozelo, depois nos joelhos, até que... E esse é o mergulhar do Espírito, né? Até que a gente esteja totalmente envolto e tomado na presença, né? Mergulhada realmente nessa presença, nesse relacionamento. Então, assim, nesse processo de entendimento, aí eu participei, né, do Ministério de Louvor, sempre com esse entendimento de que servir a Deus é um ato de amor, assim, dentro daquilo que Ele me chamou para fazer, né? Só que nesse processo, Deus faz uma desconstrução em nós. Total. Para construir, né? E isso se intensificou muito nos últimos 5 anos, assim. Deixa eu só explicar uma coisa. Uma coisa é consertar. Outra coisa é desconstruir, que ontem nós falamos até no nosso encontro, eu não lembro quem que falou, acho que foi a Luana. E faz muito sentido. Deus, ele não conserta nada, ele não vem pegar uma parede rachada e ele vai tapar o racho. Na verdade, Deus, ele faz uma reforma, ele tira tudo que é velho e ele restitui, ele coloca tudo novo. Né? Então isso é muito importante, que foi isso que ele fez em ti. Exatamente. Ele desconstruiu, ele não remendou nem consertou nada. Nada. E dói, né? Dói. Esse processo de desconstrução, de transformação que vem de dentro para fora, ele dói e ele me fez ter um entendimento que é como o processo da borboleta. Assim. E isso aconteceu depois que tu já teve teu primeiro filho. Quando eu tive ele, o que acontece que aí pegou na tua parte profissional. Porque eu sempre trabalhei, estudei, desde adolescente trabalhava, daí estudava. Então, a minha vida
era intensa nesse sentido, né? Aí casei, então fiz faculdade, então sempre trabalhando, estudando também, trabalhava durante o dia inteiro, estudava à noite. E nesse tempo, eu olhava muito para o outro, sabe? Assim, é uma característica minha, uma essência dada por Deus, só que eu usava ela de forma errada, né? No caso, assim, com uma identidade manchada, isso vem as tuas habilidades, que era para ser algo leve, começa a se tornar um peso. Então eu não dizia não, eu tinha que ser boa para todo mundo. Tava sempre acolhendo, boa, né, no caso, querendo ajudar. Então, assim, em essência, eu tenho esse ato de servir, esse dom de servir, só que a intenção não pode ser eu vou servir porque eu devo algo ou porque, no meu entendimento, eu preciso compensar algo, sabe? E isso eu vim descobrir depois. Então, assim, eu me exauria, assim, eu ficava exausta porque eu queria fazer muitas coisas. Era na igreja, era em casa, sabe? É porque tem que ter esse equilíbrio, né? Esse filtro de dosar. E é uma coisa que a gente fala muito, né, Bruna? A gente acho que até que comentou ontem também. Você vai se doar para Deus, você vai estar numa caminhada profissional buscando, mas você tem que estar olhando para a família. Não adianta só se doar para Deus e arrebentar com a tua família dentro de casa. É sistêmico, né? É sistêmico. Não dá para ti só cuidar da tua vida profissional e arrebentar com a tua vida de casa e não olhar para as coisas de Deus. E não dá só para ti ficar só olhando para dentro de casa e esquecer que existem as coisas de Deus. Então tu tem que buscar o equilíbrio, a harmonia o tempo todo. E aí tu casou, tu teve filho, na época tu trabalhava... Eu trabalhava numa empresa de tecnologia, eu trabalhei muitos anos em Quantos anos? Acho que das duas, eu fiquei muito tempo em duas, eu acho que deu uns 10 anos. E aí chegou o filho e mudou tudo. Então o que aconteceu nesse processo? Eu sempre tive o entendimento assim, quando eu tiver o meu primeiro filho, eu quero acompanhá-lo no primeiro ano. E Deus opera no querendo realizar, né, gente? Então, com certeza foi essa vontadezinha, foi ele que colocou. Porque senão eu não pararia. Eu digo pro meu marido assim, amor, se eu não tivesse casado, eu seria aquela louca que só trabalharia. Estudaria que nem e viajaria, assim, só pra dar uma compensada, né? Dar uma arejada. Mas eu seria essa, sabe? Porque eu tinha aquela coisa, não, eu tenho que entregar. E não que não tenha, isso é muito importante. Só que... Mas era o extremo. E a gente tem que entender que aonde que está a nossa base. Para mim, internamente, era como se eu tivesse tinha que compensar alguma coisa, sabe? Não, porque eu tenho que entregar o meu melhor. E aí a minha régua era muito alta. Era uma régua de perfeição, de autocobrança. Nossa, eu te escutando falar, eu tô aqui pensando na minha régua. Eu digo, meu Deus, eu sou muito parecida com a Bruna. E na terapia eu descobri que a minha régua era, tipo, infindável. Né? Só subia, porque quando tu chega... quando tu chega na meta, a gente dobra, né? E era algo que vinha de feridas emocionais que eu desconhecia, né? Então, nesse tempo aí aí meu filho nasceu em 2020, na época da pandemia, mas foi perfeito, assim, minha gestação, assim como essa, né, bem tranquila, mas eu já tinha esse entendimento, não, quando eu tiver, e a pandemia não tinha estourado ainda, então eu não tomei essa decisão porque teve pandemia, é porque eu já queria isso. Tu já tava, é que assim, ó, quando Deus toca alguma coisa no coração, é uma vontade, né? Mas tem que ser uma vontade que vai gerar benefícios para a família e para Deus também, tudo nisso, né? Então não é que a gente é tocada numa vontade errada, não é errada a palavra, mas numa vontade que não está de acordo com os ensinamentos das Escrituras, vamos dizer assim. No caso dela, Deus estava tocando em algo que iria estender um benefício para o filho, para a família e tudo mais, né? E eu esse é um sinal, e esse é um sinal para saber se esse toque é de Deus ou não. E era isso que eu queria falar, às vezes a gente está sendo tocada e não é Deus que está tocando, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, essa clareza, né? E nessa fase, assim, eu estava tão
acelerada e conturbada emocionalmente, que eu não tinha entendimento assim, o Espírito Santo, Deus quer me parar para maternidade. Não, como eu tinha desde adolescente aquele sonho, né? Quero engravidar, quero acompanhar os primeiros passos, uma visão mais romantizada da coisa. Já era um querer, porque se eu não tivesse esse querer, eu ia continuar. E sabe? não ia nem dar bola, só não, ia tipo, tocar. Vamos, né? Boto na creche. Não que isso não seja necessário e que o parar na maternidade não são para todas. A gente tem que ter um entendimento que Deus trabalha com cada um da forma que Ele quer, porque Ele conhece, né? Mas eu digo que se eu não tivesse parado ali, muito provavelmente eu teria algum transtorno, algo dessa entrega excessiva e de viver por pensamentos automáticos e feridas emocionais que eu desconhecia, porque eu não tinha entendimento assim, eu tenho que fazer terapia, ou por exemplo, não, eu tenho que buscar em Deus mais a minha identidade. Até pelo meio que tu foi criada, era um meio que não olhava muito para terapia, porque o meio religioso ele acaba dizendo, não, Deus vai curar, Deus vai prover, Deus vai fazer tudo. E não, a gente precisa buscar uma terapia, a gente precisa um apoio, né? O próprio, muitos terapeutas foi Deus que ajeitou para que ele estivesse ali. Com certeza. Né? Então tudo é importante, quando precisa, precisa. E por esse olhar muito externo, sabe, do ajudar o outro, eu não olhava para mim. Então, por exemplo, se eu precisava fazer algo, alguém pedir algo, eu não pensava assim, eu tô cansada ou eu posso fazer, eu não olhava para mim, não, eu faço com esse intuito de ajudar, de suprir a necessidade do outro, mas aí eu esqueci de olhar para mim. O problema disso é que a gente se abandona. Isso. E aí a gente fica muito no externo e as coisas dentro não são consertadas, entendeu? Então por isso que essa visão do que eu realmente precisava, quem eu realmente sou, a minha real identidade, eu desconhecia. Eu não parava para ter, por mais que eu fizesse o devocional hoje de uma forma diferente, totalmente diferente, mas eu fazia, orava, mas não tinha esse entendimento. As minhas emoções, a minha alma era muito agitada ainda por coisas da vida, sabe? Muitas preocupações, sabe? Então, assim, o descansar, por exemplo, em Deus, que é o que a gente se ouve muito falar, e Deus, Ele quer que a gente faça isso, eu buscava muito esse descanso na força do braço. Mentalmente, tipo, não, eu tenho que descansar, não vai dar tudo certo, como se fosse uma visão positiva, né? Só que isso não vira a chave em ninguém. Não vira a chave. Né? Então fica ali, não, vai dar tudo certo. Mas quando tu vê, tu já tá naquele pensamento de novo, já, né? E aí, hoje eu olho assim, eu dou risada e falei, Deus, tu tem muita paciência, né? Mas que é um processo, né? É um processo doloroso, mas que depois as pecinhas vão se encaixando igual quebra-cabeça, né? Daí tudo mudou, o teu ponto de virada foi na gestação, quando o bebê nasceu, o teu filho, o primeiro filho nasceu. Foi em abril. Que aí que tu começou a fazer terapia e olhar para ti, buscar para ti, toda essa busca aconteceu quando ele nasceu. Ele nasceu em abril de 2020, logo estourou a pandemia. Assim, eu peguei... E Deus é tão maravilhoso que Ele prepara as coisas. Porque eu tinha 2 férias vencidas, então eu tive que pegar uma antes. Eu pegando antes, eu tive 15 dias para, sei lá, comprar as coisas que tinha. Depois deu lockdown. Mas ninguém sabia na época, né, o que ia acontecer. Mas deu tudo certo. Eu tive o Noah de uma forma muito tranquila, assim, foi cesárea, mas a minha recuperação, meu pós-parto, em tudo eu via Deus. E aí, esse parar com as coisas externas, no caso de trabalhar e tudo mais, e cuidar, né, e ficar mais na maternidade, me fez começar a fazer realmente essa busca, como tu falou. Então, de orar mais, de olhar mais para dentro. A pandemia, ela fez isso com o mundo também. E aí tu foi buscar terapia ali. Eu fui buscar terapia. Eu vou te contar o processo da terapia, que eu não tinha ainda essa situação, mas o que acontece? Nos primeiros 6 meses do bebê, a gente fica ali, né? A mamar, não sai de casa. Depois dos 6 meses que ele já comia papinha e tudo mais, eu comecei igual Siri na lata. Porque eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho que ter um hobby. Eu tenho. Exatamente. Então, assim, é um processo. O meu filho hoje tem 5 anos. É um processo que eu vejo assim, ó, que Deus começou a puxar a coisa, sabe? Assim. E aí eu comecei assim, não, mas eu preciso de um hobby. Sabe? Aí comecei a plantar coisa com meu filho pelo quintal e a gente fez horta. E foi um tempo muito bom e eu tinha esse olhar
de parar e contemplar as coisas, sabe? Eu tinha que ver aquela visão, a minha vida era tão corrida. E tu nem percebia que tava naquilo lá, tu só percebeu quando Deus te tirou daquilo lá. Tipo, parou tudo, tá, agora olha onde é que tu tava e olha onde é que tu tá agora. Exatamente. É o contemplar o belo mesmo, as coisas, sabe? Então... Não, e viver a vida, né? Porque só mecanizado assim, operante, em modo operantes, né? Operante, nossa, é demais, é exaustivo demais. E eu olho até fotos de quando eu nem tinha filho, eu vi, meu Deus, eu tinha uma olheira, um pesar que eu falo, é o espírito que realmente de dentro pra ali, fora não tinha um pouco de alimento, coitado, tava pedindo água. Porque a gente fica mergulhada nesse peso, né? Na carne, nas vontades da carne, né? A gente precisa de alimento espiritual. E quando a gente está só focado em conquistar uma vida profissional, em conquistar coisas materiais, né? A gente vai abandonando o espírito. Então a gente está só focado nas coisas carnais o tempo todo, o tempo todo. Esse espírito vai secando, ele vai perdendo totalmente a originalidade, a sua essência, a tua missão, o teu chamado, tu está totalmente longe, porque o teu olhar está totalmente nas coisas materiais, carnais, do que espirituais. E Jesus dizia para nós, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, né? Exato. Então ele está dizendo, peraí, busca teu alimento espiritual, vai ter a vida carnal, as coisas materiais, mas primeiro busca esse alimento espiritual, né? Tem que nutrir, né? E aí tu começou a entrar em conflito. Porque aí tu não queria mais voltar a trabalhar, porque tu olhava a bagunça que tu tava de vida. Não, aí ocorre o meu entendimento assim, ó, depois de que meu filho completar 1 ano, eu vou voltar para o mercado de trabalho. A minha ideia. Já, né? Determinando. Já, né? Já estava tudo cronografado. Tudo planejado já. O meu esquema estava pronto, né? Eu tinha essa coisa do planejar e tal. E quando não saía conforme eu queria, daí já gerava frustração. Deus trabalhou muito em mim nisso, sabe? E a maternidade, ela faz isso com a gente, assim, nesse processo. Porque é uma abrir mão, é uma entrega. E precisa, é necessário. Às vezes nem todas as mães conseguem, mas é algo que é muito necessário. Exatamente. E aí, depois desses 6 meses, comecei a inventar, e aí estudava coisas já da minha área. Então, assim, eu estava me atualizando porque era no meu plano, estava tudo certo, eu tenho que estar atualizado. Ou no mercado de trabalho tem que estar tudo ok, né? Fiz uma pós-graduação antes de meu filho completar 1 ano, porque eu ganhei a pós. Isso que tu ia começar a trabalhar só depois de 1 ano, mas a pós já veio no meio. Foi, no ano seguinte ali, eu já comecei uma pós-graduação em gestão e consultoria. E aí era só os sábados, então eu falei, então tudo bem. Mas eu começou a despertar em mim uma inquietação, sabe, assim. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era, então assim... Perdeu a identidade. Na minha cabeça, eu era o que eu fazia. Mas nós, mulheres, pensamos assim. A gente pensa assim. E é normal a maternidade hoje, né? Com 47 anos, eu olho para trás, mãe do Francisco de 11 anos, eu vejo o quanto eu perdi minha identidade nessa fase. E eu, na época, fazia doutorado, tudo, mas eu fiquei sem identidade, eu não... Porque é exatamente a frase que tu disse, eu era o que eu fazia. Pra mim também, eu era o que eu fazia. E aí teve aquele momento que eu tava imersa ali só cuidando de filho. E eu disse, meu Deus, o que aconteceu comigo? Regredi. É desesperador. E a gente olha e vê assim, não, eu não tô produzindo nada. Por mais que olhar pro teu filho, isso te traz... E aí vem o chicote. Dá um prazer, não, eu tô vendo ele, né, tô plantando com ele, tô ensinando coisas. Mas qual era o meu entendimento? Eu não tô produzindo nada. Ou seja, financeiramente, eu não tô produzindo nada, eu não tô fazendo nenhuma entrega, que era a minha, né, o meu modus operandi, né? E isso me incomodava. Eu falei, e aí eu dizia pro meu marido, não, amor, eu tenho que ter um hobby, eu tenho que fazer alguma coisa, porque a minha base era não fazer. E a nossa função... É que a gente foi criada nisso, né? É difícil tirar o chip ali e dizer, bota outro, vai que tá tudo certo. Não mas assim. Eu tô explicando aqui pra vocês o processo, porque eu vejo, e a gente cuida de mulheres, a gente vê que é um processo do florescer. Faz parte do processo, né? Hoje até vi
uma mensagem do T.D. Jakes, que é um bispo americano, e ele dizia assim, ó, que nós vemos Deus, o Deus da promessa, mas nós não costumamos ver Deus no processo. E para que se cumpra a promessa, é necessário ter o processo. E viver o processo, se permitir viver ele, porque se tu não passar de estágio, no processo tu continua ali, até passar de estágio. E o ser humano, ele é feito de experiências. Então, a gente tem que experienciar, tem que ter experiências com Deus. E isso é parte do processo, né? A gente, por mais que, Deus me abandonou, Deus não tá ali, e tem muito nosso querer, né, em jogo. Mas, no final, quando a gente passa por todo esse processo, parece que Deus começa a te mostrar o caminho, né? Porque ele te dá o destino, mas ele vai te dando o caminho aos poucos. Ele não vai, é um passo de cada vez, é uma caminhada pela fé. Ele não vai dizer, filha, é aqui, aqui. Ele não revela o troço todo, como é que vai ser. Senão também a gente foge, né? Nem iria. E aí, para nós fechar, assim, essa nossa conversa, esse desfecho. E daí, quantos anos tu tá agora dentro de casa, que tu se afastou da vida profissional? O que aconteceu ali? Tu decidiu sair, mas... Eu não tinha assumido esse lugar, né, Cal? O que aconteceu? Eu ficava... Meu filho completou 1 ano, e aí nós temos empresa, então eu pensei, não vou trabalhar mais para os outros, mas vou trabalhar na nossa empresa. Mas já veio a primeira decisão. Tipo, não vou voltar para a empresa que eu tava. Não vou voltar. Aquela forma que tu trabalhava, tu não queria mais. Isso era certo. Isso, esse entendimento. Eu queria ter tempo, né? Meu filho ficou doente, de poder, né, cuidar. Então, assim, já tinha mudado esse entendimento, né? Então eu falei, vou para nossa empresa, que aí eu sei que eu posso... Mal sabia eu que era tudo Deus ali, né? Mal inocente ela. E aí, nesse decorrer de fazer muitas coisas, e já no devocional, Deus começou a me mostrar o caminho, né, que eu estava seguindo. E aí, me despertou uma coisa, a questão da terapia, na verdade. Vou voltar na questão da terapia. Eu só fui fazer terapia porque eu procurei terapia para o meu marido. Sabe aquela coisa assim, não? Porque... eu não preciso, é só ele que precisa. E a terapeuta muito sábia ainda disse assim, quando o meu filho tinha 8 meses de idade, e aí tinha algumas questões que meu marido não conseguia dormir direito e tal, daí eu falei, amor, tu tem que, né, é bom tu fazer terapia. Tu fazer terapia, né? Eu nem... E aí a terapeuta assim, geralmente quando é a esposa que liga marcando, vem os 2 juntos pra mim conversar, porque, né? E aí ela, na primeira sessão dele, falou, olha, tu tá olhando muito... o externo de novo, né? Tá olhando muito pra ele, mas tu precisa olhar pra dentro, entender, se ver nesse processo. E aí eu comecei a fazer terapia também. Então aí veio, mas eu não tinha consciência de que, eu preciso da tal da terapia, né? Me ajudou muito, assim. Depois eu continuei, né? E aí nesse decorrer, cara, eu fui buscando daí o autoconhecimento. Aí foi aflorando aquela coisa assim, não, então eu preciso saber quem eu sou. Por que eu descobri? Nesse tempo em que eu tava fazendo coisas porque eu precisava de um hobby, eu descobri as coisas que eu gostava. Olha que interessante. Porque assim, plantando com meu filho e fazendo hortinha com meu pai, com meu filho junto e tal, eu descobri que eu gostava de planta. Mas na minha cabeça era assim, as plantas morrem comigo. Porque eu não tinha tempo de cuidar delas. Claro, né? Trabalhava que nem uma louca. Exatamente. Então, assim, eu não sabia mais o que eu gostava. Quem eu sou, as coisas as músicas, coisas simples, sabe? Assim, tinha muita interferência do meio. Porque, sei lá, porque o outro gosta, porque meu marido gosta, mas eu não sabia, assim, o que eu gosto. E nesse processo, nessas experiências, Deus começou a me mostrar, sabe? Das coisas simples, assim, né? Pergunta simples, o que tu gosta? Às vezes eu falava coisas de que eu gosto, mas, eu gosto, mas não é minha preferida, sabe? Não é um conhecer, realmente. Não, tu precisou fazer uma busca de autoconhecimento, exatamente. Que na verdade todos nós precisamos, né? E aí foi nessa busca, assim, de querer saber quem eu sou. Aí fiz... o método CIS do Paulo Vieira. Tu fez também. Fiz. Destravou muitas coisas, só que
a gente tem que ter um continuar e a gente tem que ter a experiência no espírito. Isso, claro, como água, assim, pra mim, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei, livro de autoajuda, livro, sabe? É um processo, começou nesse caminho, né? Começou nesse caminho. E aí, esse processo, Deus começou a me fazer entender, assim, ó, que era muito similar ao processo da lagarta para virar borboleta. A lagarta, ela entra lá no casulo e ela só sai de lá depois que vira borboleta. E nesse processo, até eu fui pesquisar no tempo em que no devocional veio algumas coisas assim para mim em relação a desconstruir, né? Ao desconstruir, Deus estava realmente desconstruindo tudo aquilo que não pertencia a ele. Toda a identidade manchada. Reformando não, restaurando fazendo tudo. Restauração, tudo novo. Exatamente. E o processo da lagarta é isso. Ela entra no casulo e é totalmente desconstruído. Fica, no caso, a parte essencial, a célula-tronco, digamos assim. E aí dali se forma, partes muito cruciais, se forma a borboleta. E eu tava nesse processo assim, ó, de Deus tirar todos os carrapichos, todas as coisas que não eram dele, para poder vir com o renovo, com aquilo que era dele, né? Restaurar a identidade e trazer aquilo. Então, foi um processo de 5 anos, assim, mais intenso, sabe? Desse processo. Doloroso, claro, de viver... de se reconhecer e mudar e transformar, né? E, Bruna, hoje tu tá full time na maternidade. Nunca mais sair, né? Nunca mais sair, a gente não sai mais, né? Que nem eu tô lá e cá. Mas o tempo maior a gente olha sempre para o filho, né? Eu acho que tem muitas mães, eu acho que é um dos recados que a gente tem que deixar aqui. Tem muitas mães que são chamadas a se voltar para a maternidade mesmo. É o nosso primeiro ministério, né? É o nosso primeiro ministério, né? Claro que a gente sabe que não é a realidade de todas as mães. Graças a Deus, né? Você e eu, a gente conseguiu isso. Muitas não conseguem, mas às vezes não é o todo dia, mas a qualidade daquilo que te oferece quando você está junto, né? E eu queria te pedir assim, né? Hoje o Noah tá com 5 anos de idade nesse processo todo. Tu ajuda na empresa, mas eu sei que ajuda menos, porque tu é mais dedicada totalmente à maternidade. Agora tá vindo mais o Miguel aí, um bebezão, 7 meses, já tá na barriga. E vai voltar essa pegada da maternidade mais forte, porque agora serão 2, né? Não é mais um, né? E tem coisas que já passaram com o Noah, que vai ter que voltar lá e vai ter que, né? E deve ser uma outra metamorfose aí que você vai mas passar. Mas na maturidade é diferente, assim, né? E assim, não tem como desconsiderar que tu já tem uma experiência que tu não tinha tido. Eu fui mãe de um. Mas eu penso que existe uma experiência que tu adquiriu, uma maturidade que tu alcançou nesse processo todo, uma metamorfose, né, um florescer, vamos dizer assim, sem contar na maturidade espiritual que tu alcançou. Total. Então eu vejo, hoje além de tu ser mãe full time, ainda agora tu tá trabalhando para a obra, né? Para a obra de Deus e tal, a Bruna é discipuladora. Mas para nós encerrar, assim, para nós fazer o fechamento, Bruna, qual é a mensagem que tu deixa de tudo isso que tu passou, de tudo isso que tu viveu? Nós falamos de cura, de milagre, de religiosidade, falamos de uma maternidade onde a gente perde a identidade, onde a gente acaba encontrando uma identidade que a gente nem conhecia, e daí a gente descobre que a gente nem perdeu nada, porque a gente na verdade não se conhecia e estava achando que estava perdendo alguma coisa e não estava nem perdendo nada, era se reencontrando, se reconhecendo na fila do pão, vamos dizer assim, né? Qual é a mensagem que tu deixa para quem vai nos assistir, para muitas mulheres que estão precisando entender sobre a sua identidade, que estão achando que perderam, né? Qual é a mensagem que tu deixa para essa galera aí que vai nos assistir agora com esse teu testemunho, esse teu relato? Olha, a mensagem, Cá, acredite no processo e que Deus está guiando apesar das situações, apesar de não conseguir ver. Ele tem um caminho, né? E a gente vê que é gradativo, cada vez é um degrau.
Eu vejo que hoje eu estou em outro nível de maturidade espiritual e emocional pelas coisas que eu vivi. Então, assim, nada é em vão, sabe, Cá? E o virar de chave mesmo foi em dezembro, naquele retiro. Naquele retiro. Entende? Então, foi um divisor de águas ali, de muitas coisas para toda a mulherada que estava ali, né? Para todas, as controladoras. As controladoras. Juntas. Mas o acreditar nesse processo e não desistir. Porque por mais que fosse difícil, Deus estava sempre comigo. E era sempre um nível a mais, né? O ano passado, eu tive uma última crise de identidade, que foi assim, na minha cabeça era como se eu tivesse, eu já descobri a minha identidade, eu já sei quem eu sou em Deus e tal. Tem que voltar a trabalhar. Não, só que na minha cabeça era assim, eu meio que maquiei um buraco e parecia que eu tinha saído dele e não tinha saído dele. Porque o que acontece? Faltava essa última, sabe, essa última etapa, essa última... E nesse tempo, o que estava acontecendo? Deus já tinha falado várias vezes de eu assumir esse lugar na minha casa, de vir para dentro. Todo o tempo meu filho, não tinha quem ficasse com meu filho no horário antes da aula, enfim. E tinha alguns momentos que eu ficava com ele em casa, mas trabalhava de casa. Só que Deus queria que eu mergulhasse nesse lugar de ser a mulher sábia dentro do lar, de olhar para os meus filhos e ter uma guia do Espírito Santo para educar eles. E essa luta de assumir este lugar, né, na minha casa, me levou até essa crise de identidade. E aí foi quando eu disse para meu marido, eu não vou trabalhar mais no ateliê, na empresa. Não vou mais me envolver mais, agora resetei. No entendimento foi até antes de ir pro retiro, eu tive a conversa com ele. Mas assim, ali eu não tinha identidade de novo, sabe? Isso que era estranho, porque eu ficava naquela luta, por mais que tivesse coisas construídas, eu ficava numa briga com Deus. Não, eu vou ficar em casa, mas eu vou trabalhar de casa. Tentando dar um jeitinho brasileiro. O jeitinho de fazer da tua vontade, né? E é muito legal, porque no retiro, a Bruna estava toda na expectativa com o que eu vou trabalhar, mas eu não sei. Ela ia e voltava, ia e voltava. E aí ela chega em casa depois de uma semana do retiro, nem os 3 dias, ela descobre que está grávida de novo. E daí parece que Deus disse, escuta, tu entendeu ou tu não entendeu que tu tem que estar em casa cuidando dessa família, esquece o trabalhar, que ele ia prover de outra forma e era para te sair dessa noia, né? Exatamente. Então, assim, não briguem com aquilo que Deus, o destino que Deus te deu e o direcionamento que Deus deu, porque Ele vai estar contigo até assumir esse lugar, sabe? E ser mãe já é uma grande missão, já é uma grande tarefa, porque a gente desconhece a responsabilidade espiritual que os nossos filhos vão ter, qual vai ser o tamanho do chamado deles. Então a gente não tem discernimento, isso não é revelado, é oculto, né? Mas o porquê que ele está pedindo para a gente ficar ali, pode que esse filho, por exemplo, vá salvar 1.000, 2.000, 5.000, quantas mil almas? Qual é o impacto que vai ter esses filhos na vida das outras pessoas? Então a gente não entendeu o tamanho da responsabilidade de ficar e assumir a maternidade, porque todo mover de Deus, ele tem propósito, todo mover de Deus, e não seria só para a Bruna ser mãe, mas é porque a Bruna precisa ser mãe de talvez crianças que terão chamados de grande responsabilidade na caminhada de Deus, para servir a Deus, né? E quando eu assumi esse lugar, assim, então eu entendi, Deus, eu sei que esse é o meu lugar. Vou obedecer, vou ficar quieta aqui. Foi um momento de eu mergulhar no relacionamento com Deus, sabe? Com essa identidade, nesse retiro, em todo o tempo, assim, no sentar da mesa que a gente comia, a história de o Espírito Santo ia Ele trabalhou coisas. Muito lá. Muito. Foi com todas, assim, o tempo todo. E eu tava aberta pra isso. Eu falei, Deus, é a minha última cartada, eu vou. E assim, ó. É aqui, ou vai ou racha. Ou vai ou racha, que eu já não aguento mais. E foi interessante porque esse construir foi muito impactante. E aí, a partir daí, o Espírito Santo virou chaves no meu coração.
E aí começou a rotina de alma, aí eu te conheci, então assim, a gente começou a fazer uma troca e vi, lembra que o nosso Connect nasceu lá, né? Nasceu lá, a ideia lá. foi, não, vou fazer um grupo aqui, vamos... E foi acontecendo pelo fluido do Espírito Santo, mas para a gente continuar essa conexão. Então esse entendimento de agora, imagina, de dezembro para cá, é pouco tempo. Pouco, mas aconteceu muita coisa. Foi muito espiritualmente louco. houve uma maturidade muito grande. Justamente por fazer esta busca do relacionamento, não do Deus que provê, não do Pai, mas daquele que quer se relacionar comigo. Isso. Genuinamente. Porque tudo é sobre relacionamento, gente. A Bíblia inteira é sobre relacionamento de Deus com o homem. E relacionamento íntimo com Deus. Íntimo, de todo dia a gente buscar, todo dia a gente orar, todo dia a gente estar na presença dele, né? Exatamente. É todo dia, não é só no domingo na igreja. É todo dia. É de manhã, é de tarde, é de noite. A nossa mente, ela tem que estar conectada diariamente, né? Isso. Porque senão no momento da dificuldade do problema, a gente vai recorrer aos recursos na própria força, que era o que eu fazia muito. Até para a gente conseguir ser guiada pelo Espírito Santo e escutar essa voz que nos guia, permitir que ela assuma o comando da nossa caminhada, das nossas escolhas, as nossas tomadas de decisão. E isso muda totalmente, que a gente busca muito na religiosidade a questão do comportamento, mas essa busca intensa, ela muda como consequência o teu comportamento. Total, e os resultados são outros. São outros, então assim, tu tem um entendimento, não, eu não vou agir mais pela minha vontade, se o meu filho falou isso, eu vou parar, né? Então assim, a gente acaba tendo um entendimento e o nosso comportamento, a nossa conduta muda. Com o marido, com o filho, com o porco, galinha, com tudo que tiver ao redor, a gente muda, E às vezes né? a gente coloca a desculpa, porque eu sou brava mesmo, porque eu fui criada assim. Tô com TPM, tenho direito de ser grosseira. É assim que a gente vai, Exato. né? E isso não é verdade. Não é. Tanto que Deus, ele desconstrói tudo isso, né? Quando a gente tem um relacionamento íntimo. E olha que interessante, nessa busca pelo chamado, eu sempre tive essa busca, né? Qual é o meu chamado, tal. Existe sim um chamado de Deus pra mim fora, mas o meu maior chamado é dentro de casa. E esse, gente, eu diria assim, ó... De muita responsabilidade. De muita entrega e de muito... Sabe que eu vejo assim, ó, que a principal renúncia é tu abrir mão das tuas habilidades, das tuas competências, para assumir esse chamado. Porque quando Deus te chama, não tem a ver com o que tu sabe, tem a ver com o que Ele te capacita. Lógico que coisas que tu adquiriu durante o processo da vida, né, e estudos e tudo mais, é usado para isso. Mas a fonte é Ele. Então assim, não é porque eu sou doutora ou isso e aquilo que eu vou ser grandemente usado, né? Não é, Então, nessa busca do chamado, eu entendi que o meu principal chamado e a obediência começa aí. É tu obedecer, sabe... aqui, e eu comecei a aprender os meus papéis, qual é o meu papel de esposa, porque isso pra mim era muito conturbado. Eu queria ser mãe da minha mãe, eu queria ser mãe do meu marido, general com meus filhos, sabe? Eu também. A perda de identidade, ela faz isso com a gente. Ela faz uma bagunça. E o Espírito Santo começou a me mostrar o meu papel de esposa, o meu papel de filha, meu papel de mãe. São papéis diferentes para cada situação. Nós temos vários papéis. Isso. E isso me fez o quê? Ter o discernimento de que, opa, isso não é eu. Isso o meu marido vai resolver. Porque eu era aquela que resolvia tudo. Isso, tomava a frente, né? Saía podando todo mundo, aí no outro dia, de noite, estava exausta, não aguentava o peso, claro, carregava de todo mundo. E aí vem a sobrecarga. Então, às vezes a gente até acaba culpando o marido, por que tu não me ajuda? Porque isso, porque aquilo. É nossa. Mas a gente não deixa. A gente não delega, a gente não conversa, sabe? Então eu comecei a ter esse entendimento. O meu de irmã, sabe? Eu sou filha de Deus. Isso. Então a identidade, ela fala muito sobre isso. E o relacionamento com Deus, ele tem que ter uma disciplina e uma intencionalidade. Diariamente. Né? Diária. Diariamente. Não é assim, eu tô com vontade de orar, eu vou orar. Vou agradecer. Agradeci, já virou mecanizado. Agradeci, acordo, agradeço. Durmo, agradeço. Não é? Né? Isso é automático. Não, e assim, a gente tem que entender que o pedir e recebereis... Por que Jesus ensinava isso para nós? Quando a gente pede, a gente está testificando de que a gente é dependente dele.
Então tem muita gente que diz, eu só agradeço. Gente, isso é ilusão, isso é mentira, que a pessoa está mentindo para ela mesma. Porque quando a gente se reporta a Deus e a gente pede para Jesus, para Deus, as coisas que a gente está necessitando, porque a gente é fraco, a gente é falho, a gente é incapaz, a gente é impotente diante do todo. Então eu estou dizendo para Deus, me ajuda. Eu estou num ato de humildade, por isso que Jesus dizia, pedir e recebereis. Seja humilde, diga o que tu está precisando, o que tu está necessitando, o que te é necessário, de como eu posso te ajudar. Daí tu está dizendo, não, peraí, eu preciso. É a dependência de Deus, né? E é a dependência de Deus. Então, desmistifica muito, eu escuto muito as pessoas, não, eu só agradeço, eu não peço nada para Deus. Isso é ego, isso é orgulho, isso é se colocar numa situação de eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Só quando realmente a pessoa não consegue um milagre, alguma coisa. Ou nem quando tá na míngua consegue dobrar o joelho para pedir para orar. Então as pessoas camuflam o ego, o orgulho dessa forma. Eu só agradeço, eu não preciso pedir nada. Isso não é uma verdade. Cristo veio para morar em nós, para transformar, para trazer o caráter dele, né? Porque ele entende que a nossa raça, além de pecaminosa, falha, fraca, né, e impotente. Exatamente. Diante de todo o mundo espiritual. Né? Então, assim, o meu recado, né, Cá, assim, principalmente para as mulheres, a gente tem muitas que têm esse perfil, né, de fazer e tal, mesmo que trabalhe. É necessário olhar para o lar, olhar para o seu filho, ter esse olhar atento. Se Deus ele te proporciona essa situação de trabalhar, de ter filhos e tudo mais, e apesar de toda essa dinâmica, ele te dá discernimento, só que tudo parte dele. Então é necessário buscar o Espírito Santo, o entendimento, porque se tudo se torna mais leve. A gente acaba não excedendo no trabalho, não excedendo em casa, porque corre tudo naturalmente bem. Então a gente está falando não só de um benefício de quem está no lar, dentro do lar. É realmente assumir este papel, é do papel. Deus me pediu isso, e isso foi uma renúncia, porque eu não queria ficar ali. Né? Não era assim, eu quero ficar em casa. Eu aceito, tudo maravilhoso. Quando tu não quer, daí que Deus vai ficar. Vai sim. Então, nesse processo, Deus pega as certezas que tu tem e aquilo que tu quer muito e desconstrói. Não é do meu jeito e eu precisava daquilo. E tem um porquê, né? O propósito de Deus sempre tem um propósito maior. Não brigar assim no processo, né? Viver o processo. E isso, claro, não é tão fácil. A gente sabe que falar e tudo mais soa um pouco mais fácil. Mas assim, sempre confiar no momento mais difícil, com o filho, com o marido, na situação emocional, é buscar Deus, né? É fazer a rotina de alma, né? De manhã acordar, não só agradecer, mas falar do seu dia para Deus. Ele é teu pai, ele quer saber, né? Aquilo que tá dentro. Que nem às vezes tu fala, né? É como se fosse teu terapeuta, tu tem que se abrir. Fala tudo pro terapeuta e não fala nada para Deus, né? E Deus conhece lá dentro, ele sabe a chavezinha que ele tem que virar, né? Então esse é o recado, assim, não é só buscar o chamado, mas é buscar a transformação, porque a vivência do chamado é a consequência do teu processo. E da tua permissão para que isso aconteça, né? Então é desafiador, é difícil, mas não é impossível. Gente, acabamos aqui, essa conversa tá boa demais, dá vontade de ficar falando, né? Varando o dia e falando, e virando a noite. Mas... Eu e a Bruna no retiro fomos até 3h30 da manhã, junto com a Axia também conversando, né? Então vocês imaginam, o papo é o que não falta aqui. Mas gostoso demais, Bruna, quero te agradecer. Obrigada. Muito obrigada por dedicar teu tempo para estar aqui nessa obra, né? Para ajudar as outras pessoas que vão estar assistindo esse podcast. Então é uma obra de Deus, é algo que a gente faz, não recebe nada, mas faz tudo muito de coração, tudo com muito amor e carinho.
Já aproveita, curte, se inscreve, compartilha, assim como a gente aqui hoje está derramando na vida de vocês. Quando vocês assistirem, derramem na vida das outras pessoas também, compartilhando esse podcast, esse testemunho, esse relato da Bruna. Já se inscreve no canal para toda vez que um episódio novo for postado, você possa receber a notificação da postagem aí do vídeo do podcast. Obrigada, pessoal. Deixo o meu beijo aqui. Obrigada, Ká. Um beijo, espero que vocês sejam impactadas e estejam um dia aqui contando também, né? A história da sua vida. E a nossa vida continua, nosso chamado continua, é só o começo. É só o começo e a gente vai que vai, né, Bruna? Vai, vamos ter mais conversas. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.